pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Eu convido os irmãos a estarem abrindo lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3 do livro de Gênesis. Um texto por demais conhecido, né? No capítulo 3 do livro de Gênesis, fala ali de quando o homem desobedeceu a Deus. Muito conhecido nosso, né? E no versículo de número 8, diz aqui, que quando ouviram a voz do Senhor, quem? Adão e Eva, quando eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença dele. E nós cantamos aí perto, eu quero estar, né? Significa que nós estamos querendo a presença de Deus, estamos ansiosos pela presença do Senhor. Mas Adão e Eva, quando perceberam a voz de Deus ali no jardim, porque Deus vinha todas as tardes para ter um relacionamento com eles, ter uma conversa, como a gente costuma falar, né, pôr o assunto em dia, mas eles se esconderam da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou, onde estás? E muitas vezes eu fico sentindo essa pergunta de Deus ao meu coração, aonde que eu estou? Não sei se já passou isso pelo coração de vocês. Mas muitas vezes eu tenho sentido esse chamado de Deus, essa pergunta de Deus, aonde você está? E quando Deus pergunta aonde nós estamos, é porque nós tomamos uma decisão de sair da presença dEle. Foi o que aconteceu aqui com Adão e Eva, saíram da presença do Senhor. E Deus, na sua infinita grandeza, na sua grande misericórdia e no seu grande amor que Ele tem para com cada um de nós, Ele sabe que nós não podemos ficar longe dEle. Ele sabe que nós não podemos ficar longe da presença dEle. Então Deus, no decorrer de toda a escritura dEle, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia relatada que chegou até nós, Ele está à nossa procura. Ele está abrindo meios, condições para que cada um de nós possamos nos aproximar dEle. Eu gostaria então que nós fôssemos para 2 Crônicas. É um texto que me chama também muito a atenção. E aí, né, toda a Bíblia chama a atenção nossa, né? Lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 2, quando Deus fala a Salomão e diz assim, versículo 12, de noite apareceu o Senhor a Salomão, ele disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14, se o meu povo, eu vejo aqui que ele está falando comigo, ele está falando conosco, nós somos o povo dele, nós não somos ovelhas do seu pasto, mas essa palavrinha aqui, se, que é uma condição, que depende de algo, se amanhã eu farei tal coisa, né, se não chover, vamos dizer assim. Então tem uma condição de eu fazer essa tal coisa amanhã, é se não chover. Ele diz aqui, se o meu povo, há uma condição para nós como povo de Deus. Qual é? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Por que será que ele está falando dessa forma?
Porque lá no jardim do Éden, o homem fugiu da face do Senhor, fugiu da presença do Senhor. Então Deus aqui está apontando um meio para que o homem possa se aproximar dele. E a coisa que mais Deus deseja é que nós possamos buscar a face dele. Muitos têm pedido, né? Senhor, estende as tuas mãos, me socorre, me ajuda, me auxilia. Mas muitos não têm pedido a face de Deus. O que é a face de Deus? O que é buscar a face de Deus? É uma presença, é uma busca de uma intimidade com o Senhor. E Deus já tem me levado, né, há alguns dias, alguns tempos atrás, sobre essa questão da intimidade com Deus. Ele espera que cada um de nós possa estar buscando a sua face, buscando essa intimidade com Ele. Uma intimidade de todo o nosso coração, uma intimidade como de filho para com o Pai. Ele deseja, Ele está esperando. Então, se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ele está falando de bênção, né? Bênção material, bênção espiritual. Está falando de uma porção de coisas maravilhosas que Deus tem disponível para cada um de nós. Ele já dispôs isso. Quando leio lá no capítulo 6 de Efésios, no capítulo 1 de Efésios, né, diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, mas elas estão aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Buscar a face de Deus é querer ter intimidade com o Senhor. E isso aí não é privilégio de alguns, não. Não é privilégio de alguns. E muitas vezes nós achamos, né, que é privilégio de alguns. Ah, eu não tenho essa comunhão, eu não consigo ter essa comunhão. Aquele irmão abençoado, né, parece que Deus só dá para ele. Não. Deus dispõe para cada um de nós, para todos nós. Deus não tem os íntimos por conta dele. Ele tem os íntimos por conta daqueles que o buscam. As pessoas que se tornam íntimos do Senhor, virando essa intimidade. E nós vamos ver um texto lá no livro do Evangelho, no livro de Atos, no capítulo 10 do livro de Atos. Aquela passagem lá em que Deus, em sonho, faz uma revelação a Pedro, que ele fosse até a casa de Cornélio, e Pedro falou, não, de forma nenhuma. Aqui mostra que não há acepção de pessoas, para Deus não há acepção de pessoas. E depois então Pedro entende, Pedro vai, acontece aquela grande bênção ali na casa de Cornélio, e eu gostaria de ler apenas o versículo de número 34 do capítulo 10 do livro de Atos. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, muitas vezes, né, nós achamos, não, isso aqui é para aquele irmão, fulano de tal, né, é para aquela irmã, é para aquele jovem. Não, é para aqueles que buscam. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe quem vai ter intimidade com Ele. Lá ele fala, se é o meu povo buscar a minha face, se é o meu povo, eu vou sarar a sua terra, eu vou abençoar essa vida. Deus, então, deseja que cada um de nós estejamos, né, procurando nos aproximar dEle. Mais um pouquinho à frente, aí no livro de Hebreus, no capítulo 4 do livro de Hebreus. No versículo de número 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, quer dizer, nós nos achegar junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Então Deus está dando oportunidade para que a gente possa chegar ao trono da graça dele. Não há nenhum impedimento para que a gente possa receber as bênçãos, as grandes bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Mais um texto, aí na frente, Apocalipse, capítulo de número 3. E esse texto, por demais conhecido nosso, capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 20, que diz, né? Eis que estou à porta e bato. Quem está falando isso? Jesus. Nesse caso aqui, Jesus está do lado de fora, desejoso de entrar nessa casa. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem que você convida para tomar um lanche da tarde na sua casa? Quem que você convida para almoçar na sua casa? Quem que você convida para jantar com você? Só uma pessoa bastante íntima sua, não é isso? Ou não? Não, pode ser que se convide uma outra pessoa, mas você vai convidar uma pessoa que é íntima sua. E naquele lugar, né? Não vai ser só o alimento ali que vai ser o motivo da reunião, vai ser um lugar também onde vamos desfrutar, né, de uma comunhão e vamos conversar assuntos que muitas vezes são íntimos nossos. E a gente gostaria de ter uma opinião diferente, de uma pessoa diferente a respeito daquilo. Então, Jesus está falando aqui de intimidade. Mas ele está do lado de fora, desejoso de entrar. Ele fala, eu bato, e se alguém ouvir a minha voz, né, e tem que abrir a porta, aí eu vou entrar. Eu quero cear com ele, e ele possa cear comigo. Fala de comunhão, de intimidade, de relacionamento. Jesus deseja isso. Ele deseja isso de cada um de nós. E aí, no capítulo de número 25 de Salmos, lá em Salmos, capítulo de número 25, que é a base dessa palavra para hoje, o versículo de número 14, Salmo 25, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Numa outra versão diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então Deus tem segredo? Tem. E Ele quer revelar a nós. Mas aí nós temos que dar aquele passo. É a nossa parte. É aquilo que Ele deseja, que nós busquemos a face dEle. Então a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará conhecer a sua aliança. Deus quer revelar as bênçãos que Ele tem para cada um de nós, mas nós temos que buscar a face dEle. Quando o povo de Deus estava no deserto, e Deus se manifestava, né, através de trovões, relâmpagos, o povo correu assustado, cada um para sua tenda, e falaram para Moisés o quê? Moisés, vai lá, o Senhor vai falar com você, depois você vem e fala conosco. Tudo certo. Eles estavam querendo intimidade com o Senhor? Não. E muitas vezes nós ficamos também dessa mesma forma, tendo esse comportamento. Deus deseja estar conosco face a face. Ele quer revelar para nós o quê? Quer nos dar o conhecimento do quê? Da sua aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. Uma aliança maravilhosa. Abraão teve lá suas falhas, suas quedas, mas Deus o buscou, renovou. Quando a gente lê ali o capítulo 17 de Gênesis, Deus renovou aquela aliança com Abraão. E Abraão tomou uma outra posição a partir dali.
Então Deus quer revelar coisas maravilhosas a nosso favor, mas Ele não consegue, porque nós não temos buscado essa intimidade com Ele. Não temos buscado estar face a face com Ele. Parece que nós não estamos desejosos de receber as revelações de Deus a respeito das nossas vidas. Intimidade, eu fui ver no dicionário Aurélio, né, fala de vida íntima, vida particular. Sabe aquele particular que Deus quer ter conosco? Aqui nós estamos numa congregação. Deus fala a todos nós, mas o Espírito Santo revela individualmente a cada um de nós. A mesma palavra, o mesmo assunto, o Espírito Santo fala individualmente através para cada um de nós. Então é vida íntima, vida particular, é aquilo que está muito dentro, que atua no interior, é algo afetuoso, é ligado por afeição e confiança. Isso é relacionamento, isso é intimidade. E quando duas pessoas têm uma intimidade, dois amigos muito íntimos, um revela os seus segredos ao outro. Você vai contar um segredo da sua vida para quem você não conhece? Não vai. Mas para aquela pessoa que você confia nela, você conta. É a mesma coisa nós e Deus. E Ele quer, Ele deseja. Mas Ele falou que nós temos que buscar a face dEle. Ser íntimo de alguém requer tempo e esforço. Aí muitas vezes começa a dar um certo trabalho. Então, para mim, ter intimidade com Deus vai precisar de tempo, vai precisar de esforço. Não vai acontecer do dia para a noite, como muitas vezes a gente acha que seja. Não, é aquela busca diária, aquela comunhão, aquele desejo que vai surgindo dentro do nosso coração e que está lá dentro, mas ele vai saindo aqui para fora. Não é algo que está sendo imposto de fora para dentro. É assim como no casamento. Se o relacionamento não for trabalhado, cultivado, o amor esfria, empobrece, e você não consegue mais o outro. E assim passa a se sentir sem identidade. O que foi que eu fiz? Porque o Senhor não está feliz comigo? Muitas vezes também surge essa pergunta nos nossos corações. Por que o Senhor não está feliz comigo? O que eu não tenho agradado ao Senhor? Eu não falto nos cultos, eu dou meu dízimo, minha oferta, eu estou em todos os trabalhos da igreja, eu vou para o tabernáculo, por que o Senhor não está feliz comigo? Pode ser que esteja faltando essa intimidade nossa para com Deus. E Deus está abrindo os caminhos, os meios. A intimidade com Deus é um tesouro escondido. As crianças gostam muito, aqueles brinquedos, aqueles joguinhos, o tesouro escondido, a busca do tesouro, o caça ao tesouro. É bastante interessante. Mas nós achamos que isso é coisa para criança, Não, a intimidade com Deus é um tesouro de muito valor para as nossas vidas, para o nosso bem, para favor nosso, para nos favorecer. Deus não precisa, mas Ele deseja. Jesus batendo ali, querendo entrar, desesperado, para ter um relacionamento de amizade, de confiança, e muitas vezes aquela porta não se abriu, não foi aberta. O tempo de qualidade também é muito importante quando nós desejamos ter essa intimidade com o Senhor. E quando Ele diz aqui que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, são aqueles que são atraídos para ser conhecidos por Ele. Eu quero saber mais de Deus, eu quero conhecer mais o Senhor. E na intimidade, Deus não faz o que Ele quer e quando quer, mas no tempo determinado dEle. Não é no nosso tempo. Não, agora eu vou buscar uma intimidade com Deus, porque aí Deus vai fazer tudo de acordo com aquilo que eu penso, que eu acho, de acordo com como eu sinto que deva ser. Mas não é dessa forma.
é da forma de Deus. A intimidade também é um privilégio de poucos. É para aqueles que o temem, que têm temor a Deus, que querem tê-lo dentro do seu coração. E aí eu gostaria de ler um versículo lá no livro de Provérbios, capítulo 3 do livro de Provérbios. Capítulo 3 de Provérbios. Vamos ver, com essas revelações através da palavra do Senhor, nós vamos desejar ter essa intimidade com o Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo de número 32. 32. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Que bênção, né? Ele nos trata com intimidade. Aos perversos, ele não vai nem querer receber. Mas para nós, na hora que nós estamos buscando essa intimidade com Ele, Ele vai abrir os seus braços, vai nos colocar lá na sala do trono, vai falar conosco, vai revelar as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas e tantas outras coisas mais. Muitas vezes nós vivemos uma vida espiritual pobre. Vivemos. Vamos chegar no céu? Vamos, com certeza. Mas vamos viver uma vida, né, de bênção. Deus tem muita bênção para nós, mas nós parece que estamos ainda com alguma dificuldade de romper esse espaço. A intimidade também é um desafio, é para quem está disposto. Aqueles que o temem, aqueles que o buscam de todo o seu coração, esse é o grande desafio. A intimidade também é uma oferta, porque é o desejo nosso de estar com Ele. Então é uma oferta nossa, E quando eu estava meditando aqui sobre essa questão que é uma oferta, né, e que quando a gente deseja, né, aquela busca constante, e aí quem estava aqui no culto de homens de sexta-feira, pastor Cadu deu uma palavra ali que moveu para... Pastor Cadu, ele falou que quando ele aceitou Jesus, se alguma coisa não for correta, pode se manifestar. Então ele falou que tinha uma bicicletinha, né? E ali ele pegava a sua bicicletinha. E ele falou da reunião de oração, né? Era isso que tinha toda segunda-feira. E de todo o esforço que ele fazia para estar lá. Então, essa é uma oferta. Ele estava fazendo uma oferta para estar aonde? Na reunião de oração, para estar na presença do Senhor. Uma oferta. Ele ofertou isso para o Senhor. E aí chegou um ponto, né, que ele falou para a senhora, sua mãe, que ele queria ser levado, né? Ele gostou tanto que ele queria ser levado. Deus me leva. Deus me leva. E eu vejo essa passagem aí como uma passagem de Enoque, né? Diz que Enoque andava com Deus e ele andou tanto com Deus e tanto com Deus que um dia Deus então o tomou para si. Não havia mais razão, motivo para Enoque continuar aqui na face da terra. A intimidade dele com Deus foi tão grande. E é interessante que em 2 ou 3 versículos, né, descreve toda essa história de Enoque. E eu fico assim imaginando tantas coisas que aconteceram ali, naquele relacionamento, que não estão descritos na palavra do Senhor. Mas eu fico imaginando o que aconteceu ali. Foi uma intimidade tremenda. E Deus o levou para si. Enoque, você não pode ficar mais aí nesse mundo. Vamos para lá, vamos para a casa do Pai. Lá, olha, nós vamos estar juntos lá 24 horas, né? Não tem horas lá, né? Não tem. Essa é a intimidade que Deus espera de cada um de nós. De cada um de nós. Mas eu quero que os irmãos possam estar indo na palavra do Senhor comigo,
até o livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel. No capítulo de número 47 do profeta Ezequiel. Que tem um título, né? O rio que dará vida à terra. Nessa minha versão fala o rio que dará vida à terra. Ezequiel, capítulo de número 47. E ele fala: depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. E me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Aqui nós vamos fazer uma comparação, não uma comparação, uma analogia do Espírito Santo de Deus com a água, né? E agora, o profeta que teve essa revelação diz aqui que ele me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos artelhos. Numa outra versão diz que essa água estava à altura do tornozelo. Era uma água bastante rasa. Essa água saía da onde? Do trono de Deus. Mas era uma água muito rasa. A água dava pelo tornozelo. Quando que ocorre isso nas nossas vidas? Trazendo para o dia de hoje, para a nossa vida espiritual. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É o início, né? Estamos ali no rasinho espiritual. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas queremos continuar com os nossos pés firmados num lugar mais sólido, né? Não tão sólido, mas na areia. A água, pelo tornozelo, você vai estar pisando na areia. Nesse nível não existe nenhuma dependência de Deus ainda. Está muito raso espiritualmente. Assim nós tratamos, né, de uma forma, está muito raso espiritualmente. Então não existe ainda uma dependência completa, né, de Deus. E até então nós somos, uma expressão popular, né, com todo respeito, nós somos donos do nosso nariz. Nós fazemos o que bem nós entendemos, do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos. Porque nós somos donos da nossa vida. A água está lá no rasinho, o rasinho espiritual, é o início da nossa vida. Também não estamos dispostos a deixar nada para seguir esse Senhor. Nós estamos experimentando ainda. Tudo bem, glória a Deus. Vamos ver aqui o prosseguimento, né, dessa água que sai diretamente do trono da graça do Senhor, o Espírito Santo de Deus aos nossos corações. Então, nós estamos dando pouco espaço ainda para que o Espírito Santo haja nas nossas vidas. Há pouca intimidade ainda com Deus. Estamos observando ainda muitas coisas que estão ao nosso redor. O que acontece na vida de um, na vida do outro. Mas amém, já estamos entrando nessa água que sai do trono da graça do Senhor, né? Muitas vezes nós questionamos, né, tal pessoa assim, irmão, vamos buscar mais a Deus. Eu já ouvi isso. Mas o que eu ganho com isso?
que eu ganho? Vou buscar mais a Deus, vou ganhar o quê? Então, ainda, né, há aquela necessidade de estarmos acolhendo, ajudando, né, para que ele possa continuar em frente. Há muita água ainda saindo do trono da graça do Senhor. No versículo de número 4, e ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. A primeira parte desse versículo, né, a parte A desse versículo diz, águas que me davam pelos joelhos. Aí já começa a aumentar, né, a profundidade. As águas que davam pelos joelhos. É quando buscamos a Deus para ver os milagres, receber as bênçãos. Não tem? Tem uma fase da nossa vida assim, tem. Já passamos por isso. Não é isso? Ficamos examinando tudo com muito cuidado, né? Nós queremos andar com Deus, mas não estamos dispostos a nos comprometer com Ele. Eu lembro uma vez conversando com um colega no serviço, a respeito das coisas de Deus, e ele perguntou se eu lia a Bíblia, né? Eu falei, tenho que ler. Se eu não ler a Bíblia, eu vou ficar num vazio muito grande. E aí eu perguntei, e você lê? Ele falou, eu não. Mas por quê? Porque eu não quero me comprometer. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós já começamos a nos comprometer com Deus. Então, muitos querem Deus, querem as bênçãos de Deus, né? Querem as vitórias nas suas vidas, mas não querem se comprometer. Não é nada errado, né, nós procurarmos as bênçãos dos céus, né, outras experiências com Deus, nada de errado, né? Mas isto não deve ser a prioridade nas nossas vidas. E muitos, às vezes, ficam só nesse patamar, né? Então, a água vai ficar somente pelo joelho, né? Pelo joelho, né? Quando estamos nesse nível, é muito fácil nós nos decepcionar com Deus. Essa é uma grande realidade. E muitos nessa fase. Quando nós procuramos pelo irmão, pela irmã, cadê e tal, não sei o que aconteceu, e quando vamos atrás, não, estou dando um tempo, enfim, porque aconteceu isso, aquilo, eu vi isso, mais aquilo e tal, né? Ela viu tanta coisa, né, e não viu Deus. Porque não estava buscando uma profundidade, né, um nível maior do Espírito de Deus. Então, esse é um momento, né, que é difícil e muitas vezes, né, a pessoa cai em armadilhas, né, de ter uma vida religiosa. E aí, então, pronto, né? Aí vai ficar com a água pelo joelho, né, até quando o Senhor Jesus voltar, né? A segunda parte desse versículo, a parte B desse versículo 4, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Numa outra versão diz que as águas que davam pela cintura. Esse já é um nível de proximidade com Deus. Já alcançou mais um grau de uma proximidade com o Senhor. E quando nós estamos nesse nível, né, nós começamos a sentir o Espírito Santo agir nas nossas vidas, o Espírito Santo nos dar direções, o Espírito Santo nos ajudar, nos impulsionar em tudo aquilo que nós precisamos ter e reter das coisas de Deus nas nossas vidas. E aí nós enfrentamos conflitos internos, né? Mas quando surge alguma dificuldade, logo voltamos à superfície. Porque precisamos tomar um fôlego. Nos esforçamos um pouco mais. E Deus manda as provações. E aí a gente fica buscando entender o porquê que Deus está agindo assim, porque Deus está permitindo essas coisas acontecerem na nossa vida. E aí é o momento que se tem que avançar mais. Mas muitos, enfim, nesse momento têm desistido e retornado. No versículo de número 5, ele diz que mediu mais 1000 e já era então um rio. Aquela água que era rasinha lá no começo,
que deu pelos joelhos, depois pela cintura, agora já era um rio, e que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, tinham aumentado, e as águas se davam para passar a nado. O rio pelo qual não se podia passar, é só a nado. Então é a água que está acima da nossa cabeça. Nos cobriu. Para quem tem medo, né, de água, eu não entro nessa, né? É quando estamos, né, imersos no Espírito Santo de Deus. Esse é o estágio de intimidade com Deus. Quando nós chegamos a esse estágio, nós começamos a nos sentir, né, a segurança de Deus sobre as nossas vidas, né? E aí nós passamos a andar pela fé, passamos a andar em obediência ao Senhor. Aquilo que a palavra está falando, né, o Espírito Santo revela, e aí começa a acontecer as bênçãos nas nossas vidas, porque aí já o Espírito Santo nos envolveu. Essa busca de intimidade, né, vai passar assim, por vários processos, né, e a intimidade com Ele aí passa a ser uma coisa tão grande que nós queremos conversar com Ele o tempo todo. Acontece isso? Acontece. A gente quer falar com Deus em todo lugar, onde a gente está. A gente quer falar dEle. A gente quer oferecer Deus, né, para todas as vidas, as pessoas que a gente conhece. É porque aí nós já estamos num nível de profundidade espiritual muito grande. E Deus espera que essa busca da nossa intimidade com Ele seja realmente um desejo ardente do nosso coração. Ele quer revelar grandes coisas nas nossas vidas. E aí eu convido vocês a estarem voltando lá para o livro de Gênesis, no capítulo de número 18 do livro de Gênesis. Um texto também bastante conhecido. E Gênesis, capítulo de número 18, que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus estava nesse propósito devido, né, à situação do pecado nessa cidade, da vida das pessoas nessa cidade. No capítulo 18, versículo 17, disse o Senhor. O que será que Deus disse? Ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Deus já estava determinado a destruir a cidade. Ele não ia perguntar para Abraão, olha, você acha que eu devo destruir ou não destruir? Não. Ele falou, eu não posso deixar de avisar Abraão. Lá no capítulo, não precisa ir lá, né? Mas lá no capítulo 51 do livro de Salmo, fala que Deus chama Abraão de meu amigo. Olha que ponto de intimidade chegou Abraão, amigo de Deus. E aqui ele diz, né, eu posso fazer tal coisa sem avisar o meu amigo Abraão? Quando ele fala lá no capítulo 25 de Salmo, né, diz que a intimidade, o segredo de Deus é para aqueles que o temem, e ele vai estar então revelando, né, a sua aliança para esses, né? E Deus então ia revelar essa situação para Abraão. Versículo 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. E diz aqui no versículo de número 22, então partiram dali aqueles homens que foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Que bênção, né? E recebe aquela informação. E por que Deus foi falar isso para Abraão? Porque o sobrinho dele estava lá. E aí então Abraão entra, vamos dizer, numa negociação com Deus. Versículo 23, e aproximando-se a ele, disse, o que Abraão falou para Deus? Destruirá o justo com o ímpio? E se houver porventura 5 justos na cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontraram? E Deus fala, longe de ti fazer, ele ainda fala, longe de ti fazeres tal coisa, Abraão ainda falando, o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz da terra? Então disse o Senhor,
Se acharem em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Eu não sou nada, sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos. E aí ele vai, né, negociando, e a gente sabe aonde que vai chegar essa negociação. Mas diz aqui que Deus revelou isso a Abraão, que é chamado de seu amigo. E diz aqui que Abraão estava na presença do Senhor, quando teve essa conversa com Deus. Deus revelou uma bênção grandiosa. No livro de Isaías, é o último texto que nós já vamos estar lendo. Isaías, no capítulo 38 do livro de Isaías. Capítulo 38 de Isaías. E naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. A enfermidade era mortal. Não tem retorno. Foi enviado o profeta Isaías. E o profeta Isaías, quando chegou ali, falou assim: olha, Ezequias, o Senhor me mandou falar isso para você. O quê? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Acerte a sua vida, conserte o que está errado. Quem que dá um conselho desse? É aquele que é amigo, que é íntimo. Não é? Olha, aproveita o tempinho que falta, ajeita tudo na sua vida, arruma aí o que está errado, conserta. Se acerta com quem você tem que se acertar. Então, versículo 2, virou Ezequias o rosto para a parede e ele orou ao Senhor. Ele disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Mas quem ia ficar feliz, né, com uma notícia dessa, né, uma informação dessa? Mas Deus, na sua infinita bondade, na sua grande misericórdia, Ele foi revelar isso. Dá para perceber aqui que Ezequias era íntimo com Deus. Porque no versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, Deus novamente falou a Isaías: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e vai fazer o quê? Acrescentarei, pois, aos seus dias 15 anos de vida. Olha, essa revelação é só para quem tem intimidade com Deus. Então, ele poderia morrer já direto ali quando recebeu, né, aquela informação: você vai morrer, ajeita a sua vida aí, porque acabou o seu tempo. Não, Deus o favoreceu por mais 15 anos, né? E ainda acrescentou mais coisas, versículo 6, livrar-te-ei da mão do rei da Síria, a ti, essa cidade, defenderei essa cidade, ser-te-á isto por parte do Senhor como sinal de que Ele cumprirá esta palavra. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra, né? Esse era o sinal. Eu creio que, não sei como seria a reação, né? Eu fico pensando em mim, né? Qual seria a minha reação se eu recebesse uma informação dessa? Mas se eu receber uma informação dessa, eu vou ter certeza de que Deus reconhece a minha intimidade com Ele. Deus deseja que nós estejamos buscando em espírito e em verdade. Vou pedir que o louvor
esteja voltando. Será que nós temos buscado essa intimidade com o Senhor? Será que nós temos buscado as águas profundas do Espírito? Ou estamos ainda no rasinho espiritual das nossas vidas? Será que nós estamos desejosos de saber o que Deus tem para nós, para cada um de nós, nos revelar algo para as nossas vidas? O que nós precisamos reparar nessa noite nas nossas vidas? Ezequias se justificou de que ele tinha andado com retidão diante do Senhor. E qual o acerto que nós precisamos fazer na nossa vida hoje, nessa noite, para nos aproximar mais da face do Senhor? O profeta Elias, quando ele foi ali naquela batalha ali com os profetas de Baal, antes dele oferecer a oferta ao Senhor, o holocausto ao Senhor, ele restaurou o altar. Porque o altar estava derrubado. O altar já não existia ali. E é bem claro lá que ele restaurou o altar. E depois sim, depois ele colocou a oferta. Aí a gente já conhece bem aquele fato, né? Encheu de água ao redor ali do altar. E foi, Deus vai mandar fogo aí. E o fogo veio do Senhor. Intimidade que ele tinha com o Senhor. Numa expressão popular nossa, né? Ele podia ter passado o maior carão ali na frente de todo mundo, né? Mas ele tinha intimidade com o Senhor. Por isso ele fez tudo aquilo ali. Eu fico imaginando ele juntando aquelas pedras do altar que estava derrubando e colocando no seu lugar. Como está o altar, né, nas nossas vidas? Vamos colocar em pé. O que nós precisamos consertar nesta noite? O que nós precisamos erguer para a adoração ao nosso Deus nessa noite? Será que nós estamos dispostos a buscar a face do Senhor? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado